Queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Quero falar com vocês, não quero me demorar muito hoje. Quero falar com vocês sobre uma passagem da Bíblia que é bem conhecida, na verdade, mas alguns ensinamentos muito importantes que o nosso Deus ele traz ao nosso coração. Quero dividir com vocês. 1 Reis 18, a partir do versículo 32. 1 Reis 18, 32. Vou ler com vocês aqui no telão. Vamos lá. Com aquelas pedras edificou Não, tá fraco, vamos lá. Com aquelas pedras edificou em nome do... Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Ele cavou ao redor do altar. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. Vai até o 39. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38. Então caiu o quê? Está fraco. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vou ler de novo e nessa parte você vai falar bem forte. E vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: pode aplaudir a Jesus Cristo. Senta no teu lugar. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa noite no nome de Jesus. Essa passagem ela é muito conhecida. Quero só que vocês entendam. Gente, só um parêntese rápido. A igreja está quase cheia hoje, né? Graças a Deus, irmãos. Tem muita gente viajando, né? E a gente até pensava que não ia dar tanta gente, porque tem muita gente que viajou. Muita gente aproveita esse feriado para visitar os familiares, né? E é muito bom. Aproveite sua família, viu, gente? Você não sabe quanto tempo vai ter, né? Então aproveite, visite, dê carinho, dê atenção aos seus familiares, é muito importante. Enfim, voltando. A palavra de Deus fala que um dia Deus levantou um homem chamado Elias. Eu fui ver o que significa Elias. Elias significa o Senhor é meu Deus. Esse é o significado do nome Elias. É um significado muito bonito. Se um dia eu tiver um filho homem, eu acho que eu vou botar o nome de Elias. Sempre achei bonito, de verdade. Ou Michael Mateus. Michael Mateus é o nome do moção. E a Bíblia fala que Deus levantou um homem chamado Elias para profetizar em Israel. A Bíblia fala que o povo de Israel eles estavam divididos, fazendo adoração a alguns deuses. A 2 deuses especificamente. Era uma deusa chamada deusa Será. Eu não trouxe a imagem da deusa Será. E um deus da Bíblia chamado... um deus que a Bíblia fala chamado Baal. Quem já ouviu falar do Baal? O Baal é bem conhecido. Eu trouxe uma gravura do Baal. Põe aí o Baal para mim. A adoração a outros deuses, na visão do Deus em que nós servimos, ela sempre foi muito mal vista. Só para você entender uma coisa. Deus não é o nome do nosso Deus. Deus é um título. O termo Deus é um título. Os judeus eles chamam o nosso Deus de 3 nomes. Ou Iavé, quando foi traduzido para o português, botaram J, que no hebraico não existe a letra J.
Então ficou Jeová, ou Adonai, ou Elohim. Vocês lembram da pulseirinha do ano passado, que era aquela pulseirinha verde? Qual era o nome que tinha na pulseirinha verde, vocês lembram? Todá Elohim. Ou Elohim, né? Porque é com H, então dependendo da fonética da Elohim ou Elohim. Então Deus é um título. O nosso Deus, os judeus chamam de Adonai, Elohim ou Yahvé. É assim que os judeus chamam o nosso Deus. Enfim, existiam alguns deuses que eram adorados pelo povo de Israel. A deusa Será, que tinha os profetas da deusa Será. A gente não fala muito, mas tinham. E o deus Baal. Isso incomodava muito o nosso Deus. Por quê? Porque a adoração a esses deuses envolvia sacrifício humano. Para você ter ideia, eu trouxe essa gravura para você ver. O deus Baal, por exemplo, a adoração do deus Baal envolvia sacrifício de criança. Essa gravura está mostrando pessoas jogando crianças numa espécie de estátua. Essa estátua era assim, era um corpo de homem com uma cabeça de touro. Ficava uma espécie de tonel bem grande, assim, ele ficava sentado do jeito que vocês estão vendo aí. Uma espécie de tonel bem grande entre as pernas da estátua, e nesse tonel ficava com a chama acesa dia e noite. As pessoas iam lá e jogavam as crianças dentro desse tonel. Era assim que era a adoração ao Baal. Diga misericórdia. Eu estava conversando esses dias com os irmãos da igreja, e eu falando que a gente tem que ser nós temos que ser muito amáveis e procurar nutrir dentro do nosso coração um sentimento de perdão, amém? Mas eu, enquanto pessoa, eu tenho até um testemunho para os irmãos, tem algo que eu ainda não consigo, é o meu limite de perdão, é alguém mexer com criança. Criança para mim é o limite. Eu não sei se vocês viram que passou na internet esses dias, 2 casos que impactou muito. Um caso de um homem que sequestrou uma criança de 9 anos e botou dentro de um buraco, vocês viram isso? Que a polícia achou e a criança ficava gritando, tô aqui, vocês viram isso? E o buraco ele ficava tampado com as caixas de, acho que engradado de cerveja, não era assim? Isso ficou famoso no Brasil. E aquilo ali mexeu muito comigo, e depois que a gente vira pai, a gente fica mais tocado com esse tipo de situação. E o outro caso foi um caso que aconteceu na semana retrasada, no interior do Pernambuco, de um homem que violentou e matou uma criança de 2 anos, que os moradores da cidade do interior do Pernambuco tiraram o homem de dentro do carro da polícia e lincharam ele até a morte. Quem foi que viu isso? Esse tipo de situação, irmãos, eu particularmente ao meu limite, mexer com criança. Porque criança é inocência, gente. Criança é inocência. Aí chega um pervertido, chega uma pessoa cheia de espírito maligno, porque isso é nascido do diabo. A palavra de Deus fala, tem um versículo que ninguém fala muito, que Jesus Cristo falou, tem pessoas que nascem do meu pai, tem pessoas que não nascem do meu pai. Você sabia que Jesus Cristo falou isso? Tem gente que não nasceu do meu pai. Procura esse versículo, Maiara. Tem gente que não nasceu do meu pai. Esse tipo de gente não nasceu de Deus. Não nasceu de Deus. Eu particularmente não consigo ainda liberar perdão sobre esse tipo de situação. Sabe por quê? Porque o que vem logo na cabeça da gente que é pai? Quem é pai ou mãe aqui levanta a mão? E é indescritível, é automático. Vem logo na cabeça o quê? Se Deus nos livre acontecesse com o filho da gente. Vem logo assim, vem ou não vem? Deus me livre, irmãos. Eu oro todos os dias pedindo a Deus para livrar a minha família. Todo santo dia eu unjo a minha filha. Pegue o hábito de ungir sua família. Todo dia eu unjo a minha filha pedindo proteção. Por isso que a gente faz essa oração no final do culto, que muita gente nem aproveita. Tem gente que na hora do ofertório vai embora. Eu disse, meu Deus, estão perdendo a oração pela família. É tão importante a oração que a gente deixa para o final do culto, para Deus proteger a sua casa. Quem precisa da proteção de Deus sobre o seu lar? Isso é importante, peça a Deus a proteção sobre a sua casa. A palavra de Deus fala de um salmo que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, edificar no sentido de construção, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele fala assim, se Deus não estiver à frente da tua vida e na frente da tua família, em vão vai ser você trabalhar e tentar proteger. Porque quem protege de verdade os teus filhos é o Deus que você serve. É ou não é? Teus filhos estão com você o tempo todo? Estão ou não estão? Não estão, irmãos. Minha filha não está comigo o tempo todo. A minha filha começou a estudar. No começo ela chorava. Agora a menina não chora mais quando chega no colégio. Quem chora sou eu que vou deixar. Eu tenho que confiar na escola, tenho que confiar nas professoras. E tenho que pedir a Deus a proteção lá. É ou não é? Você está entendendo?
Então proteja a sua casa. Mas voltando para cá, a Bíblia fala que a adoração ao Baal instituía-se em jogar crianças nessa espécie de tonel e sacrificá-las. Isso machuca muito o coração de Deus, porque mexe com os pequeninos. A Bíblia fala que Jesus Cristo, numa certa feita, falou: cuidado para não mexer com os meus pequeninos, porque tem um anjo que dá conta deles diante do Pai. Tipo assim, a cada criança tem um anjo que o guarda, e quem mexe com criança, esse anjo vai lá até o céu e entrega a Deus quem está mexendo. Acho que é Mateus 10:18 a 18:10. Então é muito complicado. E a Bíblia fala que isso irritou muito a Deus, e Deus levantou um profeta chamado profeta Elias. Esse profeta foi um profeta muito poderoso. Ele era muito cheio da presença de Deus, ele operava muitos milagres. E a palavra de Deus fala que um dia, depois de 3 anos fora, o profeta Elias chegou dentro da nação de Israel. Quando o profeta Elias chegou dentro da nação de Israel, isso causou um alvoroço, porque cerca de 3 anos antes ele tinha saído e tinha lançado uma profecia. A profecia que ele tinha lançado 3 anos antes tinha se cumprido. Qual era a profecia que o Elias tinha lançado? Ele falou assim, 3 anos antes: eu vou sair da terra e não haverá orvalho sobre a terra. Em outras palavras, não vai haver chuva sobre essa terra. Os céus vão ficar cerrados. E quando não há chuva, não há colheita, não há plantação, não há alimento, não há cereais. Na falta de água, gente, tudo piora. Tudo piora. E o povo estava sofrendo, porque o povo estava adorando a outros deuses. Achou o versículo? Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de Deus Pai, a face de meu Pai Celeste. Isso era Jesus falando para não mexer com criança. Mas voltando, obrigado, Mayra. Então a palavra de Deus fala que 3 anos antes ele lançou essa profecia. 3 anos depois ele voltou e estava uma seca tremenda. O povo não conseguia se lavar. Na falta de água, o povo não conseguia cozinhar direito, a terra ficou seca, a terra ficou árida. Isso gerou uma confusão, isso gerou um estresse muito grande. Quando Elias apareceu, a Bíblia fala que o povo de Israel estava sendo dominado por um casal muito ruim, que era o rei Acabe e a rainha Jezabel. Quando Elias apareceu, a Bíblia fala que o Acabe olhou e disse assim: você vem a nós depois de 3 anos. Você é o maior armador de confusão desse reino. Aí o Elias falou assim: eu não armo confusão nenhuma. Estou traduzindo para os dias de hoje. Eu não armo confusão nenhuma. Vocês é que estão adorando outros deuses. Eu não sei mais o que fazer. O Elias falou o seguinte: faça o seguinte, eu vou fazer um desafio para vocês. Juntem todos os profetas de Baal e todos os profetas da deusa Aserá. Eram mais profetas do que o que a gente costuma ouvir. Vamos todos ao Carmelo, que era um monte que tem lá em Israel. Eu trouxe até a foto do Carmelo, como é que está hoje. E nós vamos fazer um desafio aos deuses. Lembra que eu falei que Deus é um título? Nós vamos fazer um desafio aos deuses. Vocês vão pegar um novilho, separem 2 novilhos, um para vocês e um para mim. Vocês vão pegar o novilho, vocês vão colocar esse novilho em cima do altar, e vocês vão começar a clamar ao Deus de vocês, até que do alto venha fogo e consuma o altar, e consuma um novilho. O Deus que responder vai ser o Deus de Israel verdadeiramente. A palavra de Deus fala que os profetas de Baal aceitaram, os profetas da deusa Aserá aceitaram, e o povo de Israel também aceitou. Sabe o povo que queria ver uma confusão armada? Tem gente que é assim, né? Geralmente o ser humano gosta de ver uma novidade. Por que que geralmente o trânsito para quando existe um acidente? É por causa do acidente? Todo mundo parando para ver, né? E às vezes não é nada. É uma coisa que dá para se resolver rapidamente, mas trava o trânsito. A Bíblia fala que o povo falou assim: nós achamos boa essa palavra. Em outras palavras, uma excelente ideia que você teve. E a Bíblia fala que subiu aquela multidão para o Monte Carmelo. Aí o Elias começou a fazer alguns desafios. A palavra de Deus fala que o primeiro desafio que o Elias fez foi chamar a atenção do povo para quem eles verdadeiramente iriam seguir. Está lá no versículo 21 do capítulo 18. A Bíblia fala que o profeta Elias disse assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos, ou entre 2 caminhos? Se o Senhor é Deus, segui-o,
Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. O Elias identificou no coração das pessoas, o Elias estava cheio do Espírito Santo. Ele identificou no coração das pessoas que as pessoas não conseguiam discernir, não conseguiam decidir a quem que elas iam seguir verdadeiramente. O ser humano é assim até hoje. Tem gente que quer seguir a Deus, quer receber a bênção de Deus, quer receber o milagre de Deus, mas não aceita todas as propostas que Deus impõe para a vida delas. Deus tem bênção para a sua vida, tem ou não tem? Mas a vida no Evangelho de Cristo, ela tem a ver com várias coisas, dentre elas uma vida de renúncia para muitas outras coisas. O Evangelho de Jesus, ele não é só bênção, bênção, bênção não. Como diz o ditado, ele não é só vem a nós, existe ao teu reino também. Existe ao teu reino, existe uma vida de renúncia. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, olha que tem gente aqui que sabe o restante do versículo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua e me siga. Existe uma vida de bênção e de vitória para você, você crê nisso? Mas existe uma vida de renúncia também. O próprio Senhor Jesus Cristo renunciou a muitas coisas, irmãos. O que a gente está vendo no mundo de hoje? O que a gente está vendo no mundo de hoje? Eu não falo só desse período ruim, não. Hoje em dia a gente não pode mais nem falar, se bem que uma irmã chegou para mim e disse assim, olha, antigamente as pessoas faziam questão de esconder o verdadeiro motivo da festa que está acontecendo esses dias. Hoje não. Estão falando descaradamente. Eu vi diversos vídeos das pessoas falando o intuito do que está acontecendo, das consagrações que são feitas nos lugares, e não são consagrações ao Deus que nós servimos. Quem já viu os vídeos na internet? Eu já vi. Está escancarado. Entrevista em redes de televisão. Jesus Cristo, irmãos, ele tem uma proposta, e a proposta que ele lança é, venham até mim, lancem suas cargas em cima de mim, eu vou aliviar vocês. Mas a proposta de Jesus Cristo é para aliviar as cargas. Que tipo de cargas? Cargas de costumes, cargas de ensinamentos que nós recebemos, como disse o apóstolo Pedro, recebemos dos nossos pais, lá no livro de 1 Pedro, acho que é 1,18, o apóstolo Pedro fala, maneiras que vocês receberam dos vossos pais, maneiras ruins. Ele vai tirando tudo. Jesus Cristo vai lapidando o seu servo, para que seja um servo perfeito. Você consegue entender? Então tem a ver com a vida de renúncia. O Evangelho de Cristo, ele tem a ver com um negócio que as igrejas falam muito, que é um negócio chamado conversão. O que é conversão? Você aprende isso na autoescola. Quando você vai tirar a carteira, existem as placas. Uma das placas que tem é placa de conversão. O que é conversão? Conversão é você ir em direção ao caminho e você vira para outro caminho. Isso é conversão. E a palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele lança uma proposta da gente abandonar velhas práticas e ele lançar coisas novas em direção a gente. O que o apóstolo Paulo falou? Ele disse assim, ó, não sou mais eu que vivo, tem uma outra vida dentro de mim. Aí ele explica que vida é essa. Ele diz, é a vida de Cristo que vive em mim. Uma vez uma irmã me chamou, eu acho sensacional, eu falo do milagre, mas eu não falo do nome do santo não, pode ficar tranquilo. A irmã me chamou e disse, eu estou na dúvida, eu posso ou não posso ir lá atrás do trio elétrico? A irmã me chamou. Eu disse, irmã, imagine, quando a senhora tiver numa dúvida, imagine assim, será que Jesus Cristo faria? Será que Jesus Cristo ia ou iria? Ela disse, eu não sei. Eu disse, olha, a senhora imagina Jesus Cristo de abadá, atrás do chiclete com banana. Chiclete, quero, assim, né? Aí aquelas pessoas dizem assim, ó. Mas Jesus Cristo não andava com pecadores? Andava ou não andava? Andava ou não andava? Ele influenciava, ele não era influenciado. Você consegue entender a diferença? Jesus Cristo andou com ladrões? Andou ou não andou? Alguma vez ele assaltou alguém? Jesus Cristo foi atrás de resgatar a prostituta, foi ou não foi? Ele se prostituiu alguma vez? Tem uma diferença. Jesus Cristo pecou alguma vez, irmãos?
Nunca pecou, ele sempre foi perfeito. Então você tem que influenciar o meio, não ser influenciado. Você vê que a gente aqui é muito tranquilo. A gente procura ser tão tranquilo e não ficar impondo nos irmãos cargas que a Bíblia não fala, que tem gente que sai da igreja, ainda sai dizendo assim, aquela igreja ali deixa tudo, permite tudo. Não, irmãos, é porque a gente particularmente não gosta de ficar azucrinando a vida de ninguém. Eu particularmente não gosto. Não faça isso, não faça aquilo. Não, irmãos. Se uma pessoa chegar para mim e perguntar, pessoalmente a gente orienta, o trabalho da gente é orientar, a gente prega a palavra de Deus, mas eu não vou ficar vigiando a vida de ninguém, eu não vou, irmãos, a gente ensina, não é nosso papel ficar vigiando a vida dos outros. Mas entenda uma coisa, existe uma pessoa que vigia a tua vida. Você sabe quem é? O Deus que você serve. O Salmo 121 fala que Ele é o guarda fiel de Israel e que Ele olha para nós dia e noite. Você está conseguindo entender? As ações que eu estou tomando diante de Deus estão deixando Ele feliz ou não? Essa é a grande questão. As ações que o povo de Israel estava tomando não estavam deixando Deus feliz. Aí Deus levantou o profeta Elias fez um desafio. E o desafio que o profeta Elias fez não foi só para os profetas de Baal e para os profetas da deusa Será, foi para o povo. Ele desafiou o povo no versículo 21, ele disse assim, olha, até quanto vocês vão confiar entre dois caminhos? Se o Deus, que é o Deus que eu sirvo é Deus, amém. Se vocês querem servir ao Baal, amém também. Mas vocês têm que decidir. O que fala lá em Apocalipse, irmão? Acho que Apocalipse 3, da carta, acho que a igreja da Laodiceia, fala que Jesus Cristo escreveu a carta aos pastores das igrejas, que é os anjos das igrejas, e falou, vocês não são quente nem são frio, vocês são morno. Ele escreveu para a igreja lá de Laodiceia. E pelo fato de vocês são mornos, eu estou vomitando vocês da minha presença. Isso é uma palavra tão forte, foi Jesus Cristo que falou. Vocês têm que decidir para onde é que vocês vão. Ou vocês vão comigo, ou vocês não vão. Quem quer ir com Jesus Cristo aí? Peguei de surpresa, né? Vou perguntar de novo. Quem quer ir com Jesus Cristo aí? Diga amém. Então decida por Cristo. A palavra de Deus fala que eles subiram ao Carmelo, aquela multidão. Subiu ao Carmelo. Quando chegou lá no Carmelo, Elias falou para os 450 profetas de Baal e mais 400 da deusa Será. Na verdade eram 850 profetas. Nessa igreja aqui, no culto da virada, deu quase 600 pessoas, porque tinha mais de 100 lá fora. Isso aqui lotado, com mais de 140 pessoas que tinha lá fora, ainda não dava a quantidade de profetas que o Elias estava enfrentando. Fora o povo, que foi todo mundo para ver a confusão, né? Foi todo mundo para ver o que ia acontecer. Aí o Elias disse assim, faz o seguinte, comecem vocês. Eu vou ficar aqui assistindo. E a palavra de Deus fala que os profetas de Baal, os profetas da deusa Será, colocaram o novilho lá em cima do altar. Eles edificaram o altar. Colocaram o novilho lá em cima e começaram a fazer seus rituais. Olha só, está no versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um novilho, eram 2 novilhos, um para Elias e um para os outros, né? E preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Em outras palavras, vocês não vão tocar fogo no novilho, vocês vão começar a invocar o Deus que vocês servem, e o Deus que vocês servem, se for mais poderoso do que o meu, ele vai lançar fogo do céu, vai queimar o novilho. Tomaram o novilho que fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde manhã até meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Imagina a cena. Eu coloquei uma gravurazinha do Elias olhando. A Bíblia fala que ficaram 850 pessoas rodeando o altar. E o Elias olhando. E o povo olhando. E eles gritando, Baal, responde a gente, de manhã até meio-dia. Responde a gente, manda fogo. E como nós lemos aqui, eles ficavam mancando. Quando eu vejo essa palavra aqui, eu me lembro muito de uma cena que eu vi quando eu era criança, já para adolescente. Eu me lembro muito tinha gente aqui que não era nem nascido. Não, acho que está todo mundo nascido. Das Olimpíadas de Atenas, em 1996. Foi Atenas 96? Acho que foi. Que o Brasil, a seleção brasileira de futebol, foi eliminada pela seleção nigeriana, acho, no gol de ouro. Tem algumas pessoas aqui que lembram dessa cena. O gol de ouro não tem mais hoje no futebol. O que é o gol de ouro? Quando ia para a prorrogação só era jogada toda, se saía empate. O primeiro time que fizesse um gol acabava na hora.
E era uma seleção boa, gente. Tinha Ronaldo Fenômeno, tinha várias pessoas. E o Brasil, se eu não me engano, ele começou ganhando, ou ele virou o jogo. E no final a Nigéria empatou e foram para a prorrogação e o nigeriano fez o gol de ouro. E eu me lembro que eu estava assistindo aquilo. E eu era criança, já para adolescente aí. Estava todo mundo assistindo, o Brasil não tinha tido um ouro olímpico ainda no futebol. E quando o nigeriano fez o gol, nossa gente, aquilo acabou. E o nigeriano ele foi até a bandeira de escanteio e começou a fazer igual esse povo aqui estava fazendo. Eu não lembro o nome do nigeriano. Não sei se era Roger Milau, não lembro o nome dele. Ele começou a botar a mão para trás, como eles estão fazendo aqui, ó. Botava a mão para trás e começou a manquejar ao redor da bandeira de escanteio. Procura essa cena para mim. Vitória da Nigéria sobre o Brasil 96 nas Olimpíadas. Ele começou a fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Ele ficou rodando e ficaram todos os nigerianos rodando aqui, rodando. Aí a gente que é crente, né? Crente espiritualiza tudo, né? Estávamos eu, minha tia, todo mundo, o sangue de Jesus tem poder, de frente para a televisão. Sabe aquelas televisões que tinha antigamente, que você virava a tela assim, ó, tec, 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 tec. Quem pegou essa época aí? Não, só eu, brincadeira, né, irmão? Só eu, né? Aquela televisão que você encostava o braço aqui, que arrepiava o braço todo na tela assim, ó. Foi só eu. Quer dizer que foi só eu que peguei essa tela. Pelo amor de Deus. Televisãozinha de 14 polegadas, desse tamanho. Ficava todo mundo na sala. Quando esse cara fez o gol, ficou misericórdia, meu Deus, todo mundo torcendo. Aí o cara começou a fazer esse ritual ao redor da bandeira de escanteio. E ficaram, sangue de Jesus tem poder. Os crentes tudo na sala. Eu lembro dessa cena aqui. A Bíblia fala que eles começaram a manquejar 850 pessoas. Gente, procura imaginar a cena. Traz para os dias de hoje. Tinha um boi morto em cima de um altar de pedra, várias pessoas clamando por uma entidade que não era Deus. A gente não pode falar mais muita coisa hoje em dia. Clamando por uma entidade e fazendo aquela cena aqui, ó. Não sei o que. E viu lá, rodando. De manhã até meio-dia. Como o Baal não estava respondendo, eles começaram a dobrar a aposta. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, em outras palavras, gritem mais alto. Elias era bem debochado, gente. O Elias era, como o Elias maranhense, debochado. Esse, ô. Ei, pequeno. O Elias debochado. Gritem mais alto, porque Ele é Deus. Em outras palavras, lembra que eu falei que Deus é um título? Ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando. O Elias é excelente, gente. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às suas necessidades. Quando ele fala necessidades aqui, é necessidade fisiológica. E outros falam, pode ser que ele esteja meditando, ou pode ser que ele tenha ido no banheiro. Isso era o Elias na frente das pessoas, gente. Debochado, brincando, zombando. Ou em viagem. Ou pode ser que ele esteja dormindo. Aí ele desperta. Gente, olha o Elias. Falei mais alto, eu acho que ele deu uma viajada. Gente, aquela multidão de gente. A Bíblia fala que eles começaram a dobrar a aposta. Então eles clamavam em alta voz, versículo 28. E se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Imagina a cena, irmãos. Eles começavam a rodar ao redor do altar, manquejando e gritando, ao Baal, não vem. O Elias começou a zombar e eles começaram a se cortar, lançar o próprio sangue em cima do altar. Ritual de magia negra. Vamos trazer para o dia de hoje? Começaram a se cortar e jogar sangue em cima do altar. E a Bíblia fala que o Elias continuou zombando, só que o Deus dele não atendeu. Passado meio-dia, profetizavam ele, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí no versículo 30, então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. Aí o Elias chegou, foi de manhã até o meio-dia, como não aconteceu nada, o Elias olhou para o povo que estava assistindo e disse assim, olhem para mim agora é minha vez. O cara estava cheio do Espírito Santo, agora é minha vez, povo, venham cá, olhem para mim. Elias restaurou o altar, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó, ao que viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o meu nome. Com aquelas pedras, aí começa o que a gente leu no início, com aquelas pedras,
edificou um altar em nome do, só para você entender, o altar aqui é você. Quem é altar de Deus aqui? O altar, ele é o lugar de adoração. Ele é o lugar que a Bíblia fala, onde a presença de Deus se manifesta. A presença de Deus se manifesta na tua vida, sim ou não? Quem está precisando da presença de Deus se manifestando todo dia? O altar é você. A Bíblia fala que a primeira coisa que o Elias fez foi falar ao povo: venham aqui, olhem para mim, preste atenção. A segunda coisa que o Elias fez, o Elias não foi logo pedindo para descer fogo do céu, não. A Bíblia fala que ele começou: venham cá, deixa eu restaurar esse altar aqui. Porque antes de descer milagre na tua vida, primeiro Deus vai restaurar ela. Você não entendeu? Antes de descer milagre dentro da tua casa, primeiro Deus vai restaurar a tua família. Ele disse: deixa eu restaurar o altar. O altar está bagunçado. O altar está bagunçado. O altar está sujo. Está sujo com adoração a outros deuses. Deixa eu limpá-lo. A Bíblia fala que o Elias pegou 12 pedras, começou a reconstruir o altar. Começou a edificar. Agora é um altar em homenagem e adoração ao Deus de Israel. Agora é diferente. Se antes tinha um altar em homenagem e adoração a Baal, agora é um altar em homenagem ao Deus que nós servimos. O que a palavra de Deus fala? Que onde abundou o pecado, superabundou onde havia abundância de coisa ruim, depois que Jesus Cristo restaura a pessoa, vai haver superabundância de bênção e de graça. A Bíblia fala que ele começou a restaurar o altar. Depois que ele restaurou o altar, ele tomou uma segunda atitude. Ele lavou o altar. A Bíblia fala que o Elias mandou as pessoas juntarem talhas de água, como se fossem tonéis de água, e mandou as pessoas jogarem água sobre o altar. As pessoas jogaram água sobre o altar. Só que o Elias viu que o altar ainda estava sujo. O que foi que ele fez? Joga a água novamente. O altar ainda precisa ser mais limpo. Tem gente que está nesse processo de restauração e de limpeza. A pessoa está clamando por um milagre, clamando por uma bênção, e a bênção ainda não veio. Você sabe o que está acontecendo com você? Jesus Cristo está te restaurando, para depois Ele descer fogo do céu sobre a tua vida. Jesus Cristo está te limpando, está te lavando, está tirando tudo que é resquício da tua vida anterior, para ficar só coisas boas da parte de Deus para você. A Bíblia fala que depois da segunda lavagem, o que aconteceu? Caiu fogo do... Não, o Elias achou que ainda estava sujo. O Elias falou a terceira vez, nós lemos aqui: tragam mais água. Precisa ser mais limpo. Tudo que é vestígio de adoração a outros deuses não vai ter mais. Essa pessoa vai ser verdadeiramente uma nova criatura. O que a palavra de Deus fala? Eu nem trouxe esse versículo. As coisas velhas ficaram para... Está fraco. As coisas velhas ficaram para... As práticas antigas ficaram para... As ideias antigas ficaram para... Eis que tudo se fez novo. O Elias estava tirando todos os vestígios do altar antigo. Estava fazendo um novo altar. Agora de adoração ao Deus de Israel, a Adonai, a Elohim, a Yahvé. E depois que ele restaurou o altar, depois que ele lavou ao altar, aí ele começou a adoração. Porque assim é o processo. Primeiro Deus restaura. Segundo ele limpa. Depois começa a adoração. E depois da adoração desce milagre. Você consegue entender? Está passando por lutas e dificuldades? Experimenta adorar ao Deus que você serve, que Ele vem com milagre sobre a tua vida. Ele vem com milagre. A palavra de Deus fala que o Elias começou a orar, depois que ele restaurou o altar. Depois que ele limpou o altar, ele começou uma oração. Está lá no versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido, em outras palavras, todo mundo aqui tome ciência, que Tu és o Deus em Israel,
Em outras palavras, o Elias não foi enfrentar os profetas de Baal sozinho, ele chamou Deus para enfrentar junto com ele. Em outras palavras, ele falou para o povo, lembra como foi que ele começou? Depois, quando deu meio-dia, ele olhou para o povo e disse assim, agora é minha vez, olhem para mim. Ele fez todo esse processo de restauração, de lavagem, ele começou para todo mundo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todo mundo aqui que está olhando para mim, porque eu pedi para as pessoas prestarem atenção em mim, que todo mundo aqui saiba que não é pelo meu poder, é pelo poder do Senhor. Que todo mundo tome ciência que não é o Baal, que não é a deusa Aserá, que são os deuses de Israel, mas é tu, Adonai, o Senhor é quem manda nessa nação. Que todo mundo aqui saiba que o Deus que manda dentro da minha casa é o Deus de Israel. Que todo mundo saiba que o Deus que domina os meus sonhos, os meus projetos, que está lá dentro da minha empresa, não é outro Deus a não ser o Deus que eu sirvo. O Elias chamou Deus para a guerra. Quando chama Deus para a guerra, irmãos, é vitória certa. Que foi que o Moisés fez. Eu amo esse versículo. A Bíblia fala que um dia o Moisés ia sair para a batalha. E Deus estava muito chateado com o povo. E Deus falou, Moisés, acho que está em Gênesis 32 a 33. Desculpa, Gênesis não, Êxodo. Você vai para a batalha, e eu vou enviar um anjo para ir na frente de vocês. E o Moisés inteligentemente disse, Senhor, eu não quero anjo. Se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. Se o Senhor não for à nossa frente, a gente não quer ir nessa batalha, eu preciso que o Senhor vá à frente da gente. É essa oração que você tem que fazer todos os dias quando você sair da sua casa. Está indo trabalhar? Senhor, vai na minha frente. Está indo para uma reunião de negócio? Senhor, abençoa essa reunião. Você está indo fazer um exame, está preocupado com o exame? Senhor, toma a frente desse exame. Você está indo receber o resultado do exame para apresentar ao médico, teu coração já está aflito há semanas, que tem exame que demora, né? Tem exame que demora para sair. Senhor, vai na frente, eu preciso apresentar aqui, isso é o médico, mas o Senhor que eu sirvo é o médico dos médicos. Ele é Jeová Rafa, Ele é que cura. Chama o Deus para ir na tua frente. O Elias fez isso. Ô Senhor, que todo mundo escute de que é o Senhor que manda aqui, tá? Todo mundo saiba que é o Senhor que manda aqui. E que eu sou o teu servo. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. O Elias foi muito inteligente. Primeiro ele determinou no ambiente que era Deus que mandava. Segundo, ele deixou claro para todo mundo que ele era servo desse Deus. E terceiro, ele conclamou uma coisa muito importante. Ele conclamou a palavra de Deus. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é fiel à palavra dele. Se ele falou alguma coisa, ele cumpre. Ele não é fiel a mim e a você, ele é fiel à palavra. Se a gente se encaixa na palavra, a gente vai ser abençoado. Você consegue entender a diferença? Ele disse assim, de acordo com a tua palavra, em outras palavras, o Senhor escreveu. Ou o Senhor mandou escrever, foi o Senhor que falou. E se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Então eu vou aqui que eu vou me apegar. Se segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o quê? Fogo. Aqui faço analogia para milagre. Quem está precisando de milagre aí? O que é milagre? Você sabe o que é milagre? Milagre é aquilo que passa da limitação humana. Quando os teus esforços, tudo que você faz não consegue mais resolver a situação. Existe a nossa parte, mas existe a parte de Deus. A parte de Deus compete só a Deus. Isso chama-se milagre. Você trabalhou, você se medicou, você investiu, o negócio não rola, a doença vem, você já fez tratamento, você já investiu no seu casamento, o casamento não está prosperando, a empresa não está prosperando, a tua saúde está definhando, você já fez tudo que a sabedoria humana ensina e não vê o resultado. Está na hora de você buscar pelo Deus que você serve, e Ele tem o milagre. O milagre é o impossível. Ouvi esses dias ficou famoso, a gente já vai encerrar. Aquele jogador Kaká, o cara disse que a mulher dele pediu a separação dele. Vocês viram essa história? A ex-mulher dele? E ele disse assim, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Ele disse que tem um livro que fala de, acho que é o livro Prova de Fogo, esse Prova de Fogo tem até um filme, é muito bom. De 40 dias de você fazer coisas diferentes no relacionamento. Ele disse assim, eu não fiz 40, eu fiz 80. Eu dobrei. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, só que chegou um momento que foi o meu limite.
Existem coisas, existem situações que é no teu limite. Quando chegar ao teu limite, a situação não resolver, se você busca o Deus que você serve, que aí Ele desce com um milagre em direção à tua vida. Você crê no Deus de milagre? A palavra de Deus fala no livro de Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. O mesmo Deus que operava milagre no ano passado é o Deus que vai operar milagre na tua vida ainda hoje. Achou o versículo do Moisés? Aí não, né? Tá isso aí. Aí o profeta Elias clamou, né? Responde-me, Senhor. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Imagina a cena. Ao fogo do céu. Consumiu o boi que estava lá. Consumiu as pedras. Queimou toda a lenha. E o fogo ainda deu uma lambida na água. Opa! E todo mundo vendo. Eu imagino a cara das pessoas. A gente lê isso aqui e a gente não consegue muito bem conceber na nossa mente esse tipo de imagem. Tenta por uma fração de segundo conceber uma imagem de você ver fogo caindo do céu e queimando um boi. E passando assim na água, assim, ó, lambendo a água todinha, todo mundo assistindo. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse o quê? O Senhor, versículo 39. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor está fraco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O Senhor, mais uma vez, o Senhor é Deus. Pode aplaudir a Jesus. O que eu quero falar com vocês hoje sobre essa palavra? A palavra de Deus fala que o nosso Deus ele tem várias propostas para nós. E as propostas do Deus que nós servimos não são propostas intrusivas. Tem uma amiga minha que fala que o Deus que nós servimos é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele apresenta propostas e cabe a gente aceitar ou não. A proposta que o profeta Elias apresentou foi uma proposta de servir ao Deus e deixar de servir a outros deuses. Não dá para cochear em dois caminhos. Jesus Cristo tem bênção e milagre para a vida de todo mundo aqui. Mas antes de ter uma bênção e milagre, Ele pede que a gente escolha por Ele, deixe Ele trabalhar na nossa vida e depois Ele desce com bênção. Você consegue entender o processo? Escolha por Deus. Quem está escolhendo por Deus aí? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele vai restaurar a tua casa. Ele vai restaurar o teu altar. Aliás, o altar dele, que é a tua vida. Ele vai limpar e vai tirar tudo. Aí depois ele vem com milagre. Eu trouxe alguns versículos para vocês, para a gente encerrar. De propostas que Deus faz para nós até hoje. Jesus Cristo é muito educado, irmãos. Ele é muito educado. Ele disse assim, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Em outras palavras, vocês que ficam cocheando em dois caminhos, nossa, eu vou me incluir, sou um santarrão não. A gente que fica cocheando em dois caminhos, a gente tem que escolher por Deus. Em outras palavras, escolham a mim, se acheguem a mim. Faça igual, ele está fazendo igual o profeta Elias: venham para perto de mim, limpem o coração de vocês, limpem as mãos de vocês, e eu tenho bênção para a vida de vocês. Amém? Quem precisa experimentar a bênção de Deus para a sua vida, se achega a Ele. Deixa Deus trabalhar no meio da tua casa. Deixa Deus modificar o teu coração. Deixa Deus restaurar o altar dele na tua vida, que vem bênção e milagre do céu para você. Vem restauração dentro da tua casa, vem prosperidade. Olha o que a Bíblia fala, outro versículo. Agrada-te em outras palavras quer dizer, faz com que Deus se alegre com o que você anda fazendo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O versículo é muito autoexplicativo, né? Agrada a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Escolhendo Deus. Porque vão chegar momentos na vida da gente que a gente vai ter que entre escolher a Deus e escolher o nosso próprio desejo. O que Jesus Cristo falou? Aquele que morrer para o mundo e nascer para mim, herdará a vida eterna. O propósito do Evangelho é esse.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Põe o próximo versículo. Gente, já vai dar 7 horas, eu vou encerrar. Esse versículo é maravilhoso, eu achei ele agora há pouco, na hora que eu estava quase vindo para cá. Vamos ler 1, 2, 3, está lá em Jó, Jó 22, 21. Apegue-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Vamos ler de novo, 1, 2, 3. Apegue-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Olha para o irmão que está do teu lado. Você vai repetir comigo. Diga, meu irmão. Não, mas fala com a fé de que ele vai te levar para comer aquela promoção de pizza em dobro no supermercado. Vai, fala aí, ó. Eu vejo tanto irmão da igreja no supermercado ali do Renascença no domingo de noite. Eu passo lá pro irmão, ô pastor! Fala para ele, meu irmão, abençoado, bonito, cheiroso. Ixi, tem uns irmãos que estão olhando para o outro fazendo assim, ó. Tem um homem que está olhando para o outro fazendo assim. Vai lá, repete comigo, diga, apegue-se a Deus, fala para ele. Fique em paz com Ele. E a prosperidade virá até você. Amém. Aplaude mais forte a Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem mais algum versículo? Ah, esse é forte. Isso aqui é para encerrar o último, né? Esse é para encerrar, irmãos. O profeta Isaías falando para o povo. O povo que também estava adorando ao Baal. O Baal era uma entidade que era adorada por muitas pessoas. Você sabe por quê? Que o povo de Israel foi escravizado na Babilônia durante 70 anos? O profeta Jeremias também falou ao povo, porque o povo adorava o Baal. E o Isaías foi um profeta pré esse processo. Ele falava para o povo, se arrependam. Tava igual. Ele foi um profeta muito, como é que eu posso falar, do mesmo período do profeta Jeremias. Larguem essas coisas. E ele começou a falar para o povo, vamos ler 1, 2, 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um momento que não vai dar mais para invocar Jesus Cristo. Quando é, pastor? Quando Jesus Cristo te levar. Quem vai com Jesus aí? Que eu falei, quando Jesus Cristo te levar, ficou todo mundo triste? Quando Jesus Cristo te levar para a glória. Quem quer ir para a glória aí? Vou orar para Ele te levar hoje. Amém? Hoje? A senhora quer ir hoje? Olha a Aurora, tua mãe balançando a cabeça, dizendo que quer ir hoje. A senhora não quer ver o neto chegando não? O Daniel? Vai chegar um período que não vai dar mais para clamar a Cristo. Você sabe o que a palavra de Deus fala? Que a sepultura não pode louvar a Deus. Tem um versículo muito forte que fala isso. Você sabe qual é o outro período que não vai dar mais para louvar a Cristo? Quando Jesus Cristo buscar a sua igreja. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo vai se ausentar da terra. Aqueles que ficaram vai ficar mais difícil. Então a gente tem que buscar Deus enquanto a gente pode achar. Eu sei que as propostas do mundo, para a gente encerrar, são muito tentadoras. Mas a proposta de Cristo é de uma bênção eterna. Você consegue entender a diferença? A proposta do mundo é de uma alegria passageira. Essa alegria vai durar no máximo até quarta-feira. Essa suposta alegria, no máximo até quarta. A alegria com Cristo é para a vida eterna. Vamos ler novamente 1, 2, 3. Buscai ao enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que bom que você veio à casa de Deus hoje. Você sabia que Deus está olhando os teus passos em direção à casa dele? Os teus passos não são em vão. Jesus Cristo vai salvar a tua família. Jesus Cristo vai restaurar a tua casa. Jesus Cristo vai restaurar o altar, que é a tua vida. E vai descer com milagres sobre você. Amém?